Os, tudo bem com você? Hoje com a live, né, que eu fiz no Instagram, é uma pena que não dá para postar aqui no YouTube, que eu fiz com o Monge Jurei. Foi a segunda que eu fiz com o Monge Jurei, né, no Instagram. E quando eu faço live, né, no Instagram com alguém, eu não consigo copiar no celular para então postar aqui no YouTube, né? Então, se vocês quiserem ver essa live que eu fiz com o Monge Jurei hoje, uma outra que eu fiz com ele também, assim como com o Sensei José Luiz Pisca, tá lá no Instagram, né? Porque todas as lives que eu faço sozinho, ou pelo menos a maioria delas, eu consigo postar aqui, né? Então, fica uma forma bem legal. Um dos assuntos que eu levei com ele, que eu levantei essa questão com ele, foi o fato de que nós estávamos falando de estudo individual, né, no ensino do Karatê, e eu falei para ele, né, que outra problemática que existe nas escolas tradicionais de artes marciais, e até mesmo numa academia de MMA, né, você vai ter um programa a ser seguido ali, né. Então, o que acontece, basicamente, é que nesses locais, né, onde se segue um roteiro, isso é normal, isso é saudável, e tem que haver esse tipo de disciplina, né, de caminho firmado ali de um modo geral, né, precisa ter. Mas o problema é a falta, né, de liberdade de um modo geral, tá? Você pouco ou dificilmente vai poder questionar, refletir, né? Ou mesmo ter uma personalidade ali, né? Grandes mestres de karatê, né, da JKA, como Asai, por exemplo, foi, né, pelas costas criticado, incompreendido, né? E pensando nisso, você vê, cara, se esses grandes, né, foram criticados, não foram compreendidos, que dirá nós, né? Qualquer pensada fora da caixa, né? E o que seria pensar fora da caixa? Pensar fora da caixa não é anarquia na arte marcial, tá? Se falando de arte marcial, quando alguém fala pensar fora da caixa, é cogitar possibilidades diferentes das que a gente está acostumado no treino do nosso sistema tradicional, seja ele qual for, porque existem vícios criados dentro do sistema que te mantém ali, tá? E muitas vezes, por melhor que seja o sistema, a arte, etc., você fica preso naquela forma de pensar, tá? E você não cogita nada diferente, aquilo vira um sacrilégio. Aí também não, tá? Então, eu fico num posicionamento muito complexo, né? Em virtude de ser um cara que defende um sistema tradicional como eficiente, como inteligente, como versátil, como muito rico, né? O possibilitando ali no caso, né? Esse trabalho ele mostra o Shotokan, né? Que no Shotokan, ou melhor dizendo, existe todo um poder de argumentação técnica equivalente a outros sistemas de karatê, né? Outros ditos estilos, outras artes marciais e assim por diante, né? A ponto, inclusive, de que se você precisar sair do sistema, né, da metodologia escolhida, né, e oficializada como Shotokan, e você vai sobreviver, você vai realmente surpreender o adversário, não vai ter forma definida, tá? A pessoa vai ter dificuldade para identificar qual é o seu estilo. Por quê? Porque existe toda uma gama de movimento que, se você sai do padrão idealizado para o Shotokan, né, vai lembrar Goju-Ryu, vai lembrar Shitoryu e assim por diante, até Kung Fu, Muay Thai. Vai lembrar, dependendo da forma como você aplica. E meus vídeos têm mostrado esse tipo de reflexão. Mais uma vez, né, uma pessoa
que acompanha o trabalho, né? Inclusive veio questionar, né? Questionar não, mas dar uma sugestão que eu sempre ouvi, né? Que é a presença de alguém comigo, né? Nos vídeos. E eu sempre falo, gente, olha, eu faço por conta própria o vídeo. Em primeiro lugar, não tenho intuito de provar nada, não quero esse peso, esse compromisso, né? Acredito, né, na minha concepção, nos meus estudos, né, nas possibilidades de uso diferenciadas, né? Então, por fazer sozinho, por fazer aqui, na minha casa, né, eu não tenho possibilidade de, a toda hora e a qualquer hora, ter alguém comigo para servir de ter o quê, tá? Portanto, não há possibilidade ainda, mas não significa que nunca vai ter. Mas também nunca acreditei, né, que ter alguém comigo nos vídeos provaria alguma coisa, porque tem gente que quer, porque, pô, a tua ideia é legal, mas tem que, porra, provar isso para as pessoas. Mas por que eu tenho que provar? Eu gostaria de entender por que eu tenho que provar. Não tenho que provar, eu estou sendo pago para provar alguma coisa? Acho que não, né? Então, eu acho assim, quem está querendo, sabe, exclusivamente ganhar dinheiro, tá? Com karatê, com seja lá como for, vai fazer o que os gregos fizeram, vai dar um jeitinho lá para lutar, fazer, provar e tudo, não é? Não é o perfil de todo mundo, não por covardia, não por medo, não, mas às vezes não é da pessoa passar uma vida lutando para provar suas teorias, provar que a sua arte marcial é boa e tal, mesmo que mostre que ela é versátil, porque às vezes a gente quer mais qualidade de vida. Você acha que quem tem mais qualidade de vida? Um professor de arte marcial, que é um profissional de arte marcial também, ou um lutador profissional, que é aquele cara que vive a vida lutando. Obviamente, quando ele se aposenta, que não é aos 40, 50 sempre, né? Muitas vezes aos 30 e pouco o cara já está parando, a saúde dele não está das melhores não, ou tem problema de coluna igual o Rickson Gracie, etc. Dá problema, entendeu? São lutas muito violentas hoje em dia nesse tal de MMA, né? Essa herança que tem ali do Vale Tudo, né? Que nunca foi tão Vale Tudo assim, mas é uma violência, né? E eu estava falando, né, para o monge de um rei, que Bruce Lee, por exemplo, foi um cara, né, tem gente que não gosta de citar Bruce Lee porque o cara não representou nada tradicional, né, até o final da vida dele, então isso incomoda algumas cabeças pequenas, mas tudo bem. Acho que o cara só era bom no cinema, cai naquela história, né? Por exemplo, será que se ele tivesse sido formalmente, né? Todo mundo sabe, Bruce Lee não se formou, né? Não foi até o final do sistema Wing Chun. Dizem que são 6, né? Eu já ouvi falar que ele teria feito só um, outras falaram que ele foi até o BUD, né? Que seria o terceiro, né, estágio do sistema, independente de qualquer coisa, né? Ele foi um cara que teve disciplina para sempre se cobrar, treinar, mesmo depois que ele sai de Hong Kong, vai para os Estados Unidos, né? Não tem mais a possibilidade de estudar com o Ip Man, por exemplo, e fica lá, estudando, né? Aí você começa a perceber, nessa história dele, que ele teve determinação, ele teve força de vontade, ele teve pensamento focado, né? E muitos de nós, às vezes faixas pretas, né? Não temos ânimo de botar o Karate Gi e treinar sozinho, né? Quanto tempo o Bruce Lee treinou sozinho, tá? Sim, ele treinou com os lutadores lá depois que ele se apresentou, né? Ele conhece a nata ali da arte marcial americana, né? Do cenário das artes marciais e foca ali, né? Treina com eles, treinou com John Hee do Taekwondo, um grande mestre, né? Introdutor ali em Nova York, se não me engano, Nova York? Acho que sei lá. Nos Estados Unidos, de um modo geral, tá? O Taekwondo, treinou com o próprio Chuck Norris, como todo mundo sabe, Bobby Wall, cara, muitos nomes, Joe Lewis, né? Muitos nomes.
E aí você fala, cara, o cara chegou a variadas conclusões, fez muita pesquisa, foi a demonstração do Sensei Hidetaka Nishiyama, ficou impressionado com a técnica de perna dele, desenvolveu um próprio, né, exercício de perna, né, para melhorar os chutes dele, etc, etc, etc. A gente sabe o final da história. Então, quer dizer, eu fico perguntando, será que ele se destacaria tanto, né, como se destacou, se ele tivesse simplesmente terminado o sistema Wing Chun, né, representado ali mais um Shifu daquele sistema ali, tivesse, né, direito a ensinar? Então, será que o trabalho teria feito o barulho que fez, com ele podendo pensar por conta própria? É por isso que eu falo, é importante o treinamento particular, porque o treinamento particular é que nos dá essa maturidade de você pensar diferente, pensar em possibilidades, observar outros mestres. Você não vai ficar falando de outros mestres, mesmo que japoneses, de Shotokan, para o seu mestre, e citar mestres que não fazem a cabeça dele, né? Ele não vai ter muito assunto porque ele não se identifica com aquele mestre, mas você pode se identificar. Então, isso é o pensar fora da caixa. É você dar um ritmo próprio, né? Respeitando a conduta daquela arte marcial, respeitando a mecânica, sem querer mudar nada naquilo, tá? Não muda a essência, não muda fundamentos, mas você simplesmente passeia por ela dentro do teu conhecimento, tá? Dentro dela. E você cria novas combinações, você cria possibilidades, você estuda sobre as possibilidades de aplicações, etc, etc. Então isso é, para mim, um treinamento inteligente ao modo particular, tá? Porque no dojo não tem jeito, você vai ter que seguir as normas dos treinamentos. Essa é a escola, então você procura seguir ali dentro, né? E você é orientado a isso, né? A estudar aquele padrão daquela escola, né? Então, esse trabalho aqui, ele incomoda algumas pessoas que são antipáticas à minha pessoa, ridicularizam a minha imagem, por aí que eu já sei disso, tá? E outros gostam, batem palmas, acham que é um trabalho que acrescenta. Tem gente que chega até mim e fala, porra, eu ia desistir do Shotokan, não vou porque eu vi teu trabalho, eu acho muito interessante, né, o estilo que a gente pratica agora, sabe, ganhei nova vida. Teve gente que ia para o Muay Thai, não vai mais. Teve gente que estava já no Muay Thai e começou a pensar em voltar para o Shotokan. Então, gente, eu tenho esses relatos, eu de volta e meio divulgo, né? Tem profissionais que estão ganhando dinheiro, estão dando cursos aí, tá? De karatê de um modo geral, que já se comunicaram antes de lançar o trabalho deles comigo, elogiando o trabalho, elogiando o modo como eu penso dentro do karatê, né? Mas infelizmente não firmaram parceria e assim vai, tá? Então é um trabalho que fica independente, né? Das opiniões. Você fica conhecido na internet de um modo geral, seja de um modo depreciativo ou pessoas gostando de você e do trabalho, entendendo que é uma coisa de reflexão, né? Porque é o que eu estava falando, eu não estou aqui para provar nada a ninguém, né? Porque quando a pessoa decide não gostar de você, ela já está armada contra você, né? Então é mais complexo. Você pode trazer um cara, fazer a sequência bonita, eficiente, etc. Que o cara vai dizer que só está funcionando porque está telegrafado, só está funcionando porque o cara sabe o que o atacante vai fazer, só está funcionando porque o cara é meu aluno e assim por diante, né? Então nunca tive muito tesão para, eu tenho que arrumar alguém e tal. Não, seria o ideal para o trabalho, para mostrar, obviamente, é um trabalho de arte marcial, né? Mas eu nunca estive aqui para provar nada, nem inclusive que, eu sou um grande lutador, olha aqui, ó, socando lá, defendendo nada, né? Por favor, são demonstrações de combinações, reflexões, tá? Que inclusive tem gente fazendo, tá? Gente que me acompanha, faz, se dá bem em comitê e vem falar comigo. Pô, sensei, fiz o que você falou para fazer. Entendeu? E é o que eu falo, isso aqui não passa de um trabalho de reflexões, embora sério, né?
embora com bom intuito, mas de reflexões, né? Então fica aí o recado, pensa fora da caixa, né? Porque você pensando fora da caixa é você pensar dentro de um sistema tradicional, porque se você tem um sistema rico e regra geral, todos no final das contas são ricos, né? O karatê e seus sistemas não fogem à regra, não fogem à regra. Você tem um universo de possibilidades de ser como a água, de você não ter uma forma definida dentro dele, mas precisa ter visão, precisa ter a sacada. Sem essa sacada, você não chega às conclusões que você poderia chegar, ou pode chegar. Fora isso, você vai ser muito bom dentro do programa da sua escola e ponto final. A partir do momento que alguém, né, porque você pode passar a vida satisfeito aí com o teu conhecimento, achando que você está honrando o teu mestre, a tua linhagem, e contando vantagem, porque com todo mundo que você fez um comitê, você foi bem, você honrou o conhecimento e provou a você mesmo que aquele conhecimento tem valor e funciona, legal. Só que você pode, por acaso, não passar a sua vida, né, intacto e topar com uma pessoa que conhece, tá, o karatê, que conhece as opções de técnica de defesa e ataque, conhece os artifícios, né, e que no final das contas pode te abater. Então, por isso é importante o pensar fora da caixa, tá? Vocês me desculpem, um vídeo grande, quase 20 minutos falando aqui, mas é importante que a gente pense o quanto é importante a gente entender a profundidade, né, do karatê e da flexibilidade, né, que pode haver mentalmente para que ele se expanda, para que ele seja usado de uma maneira mais ampla, para que ele, se precisar, já que o sistema limita entre entra e sai, média e longa distância, a partir do momento que você sabe que aqueles kata funcionam de uma forma excelente a curta distância, você sabe, né, lutar bem a curta distância, sabe dar um complemento ali, né, no caso de cair, fazer imobilizações, fazer usar atemi no chão, esgrimar se for preciso no chão, sabe? Então, esse tipo de karatê é possível, né? Quando você vê alguém fazendo alguma aplicação que você nunca viu, não entra de sola de cara, porque por vezes aquele cara não está inventando, né? Ou mesmo, por vezes, ele está chegando a conclusões de coisas que já existiam e que a maioria não sabe porque não foi passado. Então, é questão de você fazer pesquisas sérias, pesquisas que sejam consistentes, para que você desenvolva um raciocínio em cima dos movimentos. Então, é muito complicado você chegar a ridicularizar alguma execução, né, que seja que esteja sendo mostrada ligada a algum bunkai, alguma posição, alguma técnica, tá, de algum kata. Porque muitas vezes aquilo que o cara está pensando ali, isso ali pode ser isso, pode ser de fato uma opção de aplicação, né? É tudo muito complexo se falando de karatê, né? Cada vez mais a gente nota isso, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Pensem nisso, o quanto você pode voar, bater asas e voar dentro de um sistema clássico, se você tiver a mesma liberdade que um Bruce Lee teve, a mesma liberdade que uns Gracie tiveram lá de pensar por conta própria lá do jeito deles. Querendo ou não, os dois casos foram bem sucedidos no mundo, tá? Isso não significa que eu pense que superaram os caminhos tradicionais, provaram que falavam, não. Não, mas também chegaram a boas conclusões, boas estratégias de luta, né? Mas não foi batendo continência, né, dentro do tradicional. Não estou também querendo aqui gerar uma anarquia dentro do tradicional, não. Eu acho que o tradicional ele tem que ser inteligente, né? Como o Shifu Léo Imamura do Wing Chun fala, olha, é normal que meu aluno pense diferente de mim e ele tem que pensar, pois o sistema é um sistema vivo, e eu digo mesmo no Karatê do,
ele é vivo, independente do estilo, ele é vivo, porque as pessoas são vivas, né? Aquele que acredita que o Shotokan que a gente pratica hoje é o dele, de Funakoshi, tá viajando na maionese, né? Então, cada mestre que passou trouxe uma contribuição e isso faz parte do show, isso é normal. Muito obrigado aí pela atenção. Pensem nisso, pensem amplo, que pensando amplo vocês vão conhecer mais profundamente o Karatê do Shotokan. Ouça.